Olá, bem-vindos à nossa discussão. Hoje é terça-feira, 9 de julho, e esta é a nossa terceira e última edição do dia. E hoje o assunto é daqueles que mexem com o tabuleiro global, sabe? A consolidação do BRICS. A gente vai dar uma olhada em como o bloco está se firmando como alternativa àquela ordem mais unipolar, com o protagonismo cada vez maior do sul global. Aqueles países buscando mais voz, né? E também uma resistência clara à hegemonia dos Estados Unidos. As fontes que a gente consultou mergulham fundo nisso, na ascensão geopolítica do grupo, nas propostas de reforma, nas tensões internas também. Sim, que existem. E no potencial real de construir uma ordem internacional diferente, mais plural. A gente está falando daquele grupo que começou com Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e que agora cresceu, né? Buscando ativamente reconfigurar o cenário. A cúpula recente no Brasil, aliás, botou bastante lenha nessa fogueira. Exato. E é fundamental entender, assim, que o BRICS não surgiu do nada, né? Ele é, em boa parte, uma resposta a um histórico longo de exclusão econômica, política, herança da colonização, da exploração. Entendi. Por isso que a gente vê os líderes do bloco defendendo reformas urgentes em instituições como a ONU, o FMI, Banco Mundial, OMC. A crítica principal é que essas organizações ainda refletem muitos interesses ocidentais, sabe? Sim. E parecem meio incapazes de lidar com os desafios gigantescos de hoje. Crise do clima, guerras, desigualdade. O próprio presidente Lula falou da erosão do multilateralismo, né? Apontando para a urgência de reformar essa arquitetura financeira toda. E nessa linha, o Lula também trouxe a proposta de combater fome e pobreza de um jeito mais efetivo, né? Com cooperação técnica, segurança alimentar, apoio à agricultura familiar. É interessante ver como isso conversa com críticas bem estruturais ao sistema capitalista global. Pois é. Algo que pensadores como Celso Furtado, Samir Amin, que as fontes citam, já vinham falando há tempos. Sem dúvida. Esse esforço do BRICS por uma nova ordem, mais plural, é um ponto central. O embaixador Maurício Lírio, que negocia pelo Brasil, ele ressaltou como o bloco pode atuar na paz, na cooperação em áreas críticas. Clima, saúde, até inteligência artificial. A própria declaração da cúpula reforça o pedido de reforma no Conselho de Segurança da ONU e um papel mais ativo para o sul global. Claro, mas essa ambição toda não vem sem seus próprios desafios internos, certo? As fontes mostram umas fissuras, por exemplo, ainda não tem um consenso sobre quem deveria entrar como membro permanente no Conselho de Segurança. Isso é complicado. Aquela disputa meio velada entre África do Sul e Egito é um sintoma disso, né? Parece que tem um paradoxo, um projeto super ambicioso que ainda precisa, digamos, encontrar mais unidade política, mais eficácia, justamente pela diversidade enorme dos membros. São modelos de desenvolvimento diferentes, visões distintas sobre soberania, direitos humanos. E essa diversidade ficou ainda maior com a expansão recente, né? Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Etiópia. Exato. Ganhou-se alcance político, sem dúvida, mas a complexidade aumentou. E aí surgem questionamentos sobre a coesão do grupo. Agora, para muitos desses novos membros, entrar no BRICS é visto como uma chance de romper umas tutelas externas, sabe? Ganhar mais autonomia. Apesar dessas tensões, o bloco já tem resultados concretos para mostrar, como o novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, que hoje é presidido pela Dilma Rousseff. As nossas fontes destacam que ele já aprovou mais de 32 bilhões de dólares em empréstimos. Isso coloca como uma alternativa, talvez, ao Banco Mundial e ao FMI. Sim, uma alternativa real. Com a promessa de financiar infraestrutura, desenvolvimento sustentável, exigindo menos contrapartidas políticas, né? Sim, o NDB é um avanço importante, simbólico e prático. Mas a gente precisa olhar os limites também. A dependência dos mercados financeiros tradicionais, das lógicas especulativas, isso ainda pesa, sabe? Entendi. Para ele se consolidar como uma alternativa, digamos, estrutural, ele precisaria avançar mais em mecanismos de financiamento que sejam realmente solidários, em projetos de integração produtiva que desafiem a lógica neoliberal que domina, aquela ideia de um fundo de garantias para investimento privado que foi mencionada, talvez seja um passo. E fora o banco, que outras iniciativas mais concretas estão sendo discutidas? As fontes mencionam algumas. Sim, tem outras frentes. Uma bem importante é criar um sistema de pagamentos próprio, independente do SWIFT, aquele sistema global de mensagens bancárias usando moedas locais. A Rússia tem puxado isso e o Lula também defende.
Interessante. Fala-se também em estoques reguladores de grãos, numa bolsa de produtos básicos para tentar controlar a volatilidade de preços. E não dá para esquecer dos planos para sistemas logísticos regionais e a troca de tecnologias agrícolas, tudo focado em segurança alimentar. E como é que o cenário externo está reagindo a isso tudo? Aquelas ameaças do Donald Trump falando em tarifas de 10% para países alinhados ao BRICS, chamando o grupo de anti-americano, isso deve ter agitado as coisas, né? Agitou e de um jeito curioso. Essa postura mais agressiva gerou reações fortes pelo mundo. E olha que paradoxo, acabou meio que fortalecendo o discurso do BRICS de defesa da soberania, do multilateralismo. Verdade. E o mais interessante, despertou o interesse até de aliados tradicionais dos Estados Unidos, tipo Japão, Coreia do Sul, em diversificar parcerias, reduzir um pouco a dependência econômica. Outro ponto que parece estratégico é a transição energética. O BRICS concentra muitos minerais essenciais para isso, né? Terras raras, manganês, grafite. Parece que tem uma aposta conjunta em bioeconomia, agricultura de baixo carbono, renováveis. Exatamente. E na parte financeira global, os ministros da Fazenda do Bloco apresentaram uma proposta unificada para reformar o FMI, pedindo uma nova estrutura de cotas que dê mais poder de decisão para o Sul global. O Brasil, aliás, aproveitou bem a presidência da cúpula para colocar suas prioridades na mesa. Reforma do multilateralismo, cooperação em saúde, empreendedorismo feminino e inclusão digital, com destaque para regular a inteligência artificial. E esse espaço para a igualdade de gênero foi notado como um diferencial brasileiro, né? Sim, foi. Contudo, talvez o maior obstáculo estrutural do BRICS ainda seja a falta de uma institucionalidade mais sólida. Mais sólida, sabe? Não tem um secretariado permanente, uma presidência fixa, mecanismos formais muito bem definidos. Isso faz com que o bloco muitas vezes pareça mais um fórum de discussão política, um símbolo, do que uma organização com capacidade de agir de forma efetiva no dia a dia. Então é o grande paradoxo, né? Uma aliança com um potencial enorme, com ativos expressivos, mas que ainda luta contra a própria diversidade interna e essa falta de uma governança mais forte. O BRICS se firma, então, como um palco central dessa disputa por uma nova ordem mundial. No fundo, acho que a força do BRICS está na promessa, na possibilidade de reinventar a cooperação internacional, de afirmar o direito dos países a terem um desenvolvimento soberano com seus próprios caminhos, né? Agora, se essa promessa vai virar realidade, bom, isso vai depender da capacidade do grupo de agir junto, de superar essas contradições internas e de transformar os compromissos em instituições de verdade. Se não, corre o risco de ficar mais na retórica do que na transformação efetiva. Olha, eu gostaria de mudar um pouco o foco. Com críticas ao sistema internacional e tudo mais, o Brasil parece que usou a cúpula como uma vitrine mesmo para mostrar um novo Brasil. A ideia que ficou clara, assim, foi de impulsionar várias agendas ao mesmo tempo. A social, com saúde e justiça. Sim. A ambiental, claro, com clima e florestas em destaque. E a diplomática, reforçando a cooperação Sul-Sul, aquela colaboração direta entre os países em desenvolvimento, né? Exato. E buscando reformas na governança global. Tudo isso apresentado como um novo multilateralismo. O próprio presidente Lula chegou a dizer que foi a mais importante reunião que os BRICS já fez. Ele destacou a ampliação com novos países convidados. Isso foi um ponto alto mesmo. E uma abertura que não se via antes para a sociedade civil. Tinha jovens, empresários, movimentos sociais, bem diferente de modelos mais fechados, tipo o G7, né? Com certeza. E aí surge um conceito interessante que marcou as discussões, que é o de multilateralismo popular. A proposta, basicamente, é dar mais voz, mais centralidade para os povos que, historicamente, ficaram meio à margem, sabe? Nas decisões sobre o próprio futuro deles. É uma tentativa de redesenhar a ordem mundial de um jeito mais inclusivo, vindo de baixo para cima. Essa postura mais, digamos, assertiva do Brasil, ela ganhou bastante destaque internacional, né? Principalmente com a resposta do Lula às ameaças de tarifas do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Lula chegou a compará-lo a um imperador e exigiu respeito. Como é que isso bateu lá fora? Olha, essa fala deu o que falar, sim, circulou bastante na imprensa internacional e acabou reforçando essa imagem de um Brasil querendo ser uma voz ativa do Sul global. E foi além da retórica, sabe? Acendeu um debate importante sobre a soberania comercial desses países do Sul e sobre a necessidade de pensar em mecanismos coletivos para se proteger dessas pressões externas. Entendi.
E os mercados, como reagiram? Houve algum impacto? Teve uma reação cautelosa, a gente viu isso na rúpia indiana, nas bolsas do Golfo. Foi mais uma coisa de prestar atenção, sabe? Sem um pânico generalizado, mas mostrando que o mercado estava de olho. E bom, para além do discurso, que ações mais concretas o Brasil conseguiu puxar ou impulsionar ali na cúpula? Então, vimos alguns movimentos bem importantes. Na área da saúde, por exemplo, anunciaram parcerias fortes com China e Índia. A ideia é tentar retomar a produção local de insulina, que é super importante, e desenvolver vacinas-chave, como para tuberculose, hanseníase e dengue. E teve algo com a África também, né? Sim, um acordo com a Nigéria para exportar vacinas nossas e também formar profissionais lá. O foco que eles declararam é a tal da soberania sanitária. Ah, sim. Quer dizer, cada país tem mais capacidade de garantir seus próprios insumos de saúde. E a aposta é fazer isso via cooperação sul-sul, horizontal, de igual para igual, sem aquela ideia de caridade, sabe? Entendi. Faz todo sentido. E no meio ambiente, que é outra área super crítica? Bom, aí a proposta brasileira de um fundo para florestas tropicais, aquele Tropical Forest Forever Facility, ganhou apoio dos outros membros, o que é um passo importante. E tem toda a liderança na preparação da COP30, que vai ser em Belém, né? Isso busca consolidar o Brasil como uma referência climática global. E isso tem uma leitura geopolítica também, imagino. Com certeza. Existe essa visão de que proteger os nossos biomas, a Amazônia principalmente, é também uma forma de fortalecer a posição do Brasil no mundo. Uma resistência geopolítica mesmo. Faz sentido. E avançou alguma coisa em infraestrutura, finanças? Sim, sim. Reafirmaram a parceria com a China para aquela ferrovia bioceânica, né? Ligando o Brasil ao Pacífico pelo Peru. Isso poderia encurtar bastante o tempo de exportação para a Ásia, por exemplo. E na parte diplomática e financeira, a ênfase foi em posicionar os BRICS como essa plataforma para a inserção internacional dos países em desenvolvimento. Sempre com aquele discurso de priorizar a democracia, paz, justiça social. E a questão das moedas locais? Isso, retomaram esse debate sobre usar mais as moedas locais no comércio entre eles para tentar reduzir a dependência do dólar e, claro, buscaram fortalecer o NDB. O NDB é o Banco dos BRICS. Qual é o objetivo principal desse fortalecimento agora? A ideia é consolidar o NDB como uma alternativa real de financiamento para o desenvolvimento, um banco focado em fomento, infraestrutura, mas sem aquelas condicionalidades pesadas que muitas vezes vêm junto com empréstimos de instituições como o FMI, o Banco Mundial, sabe? Basicamente, oferecer crédito para projetos sem impor aqueles pacotes de austeridade fiscal junto. Interessante essa costura em várias frentes, né? Saúde, ambiente, finanças. Exato. Isso foi notado fora. Publicações importantes como o Financial Times comentaram essa consistência na atuação brasileira. Como o Brasil articulou temas diversos, mas sempre com foco em ação prática, em diplomacia inclusiva, a percepção externa parece ser que o Brasil tentou posicionar o BRICS não como um bloco de confronto direto, sabe? Mas como uma alternativa a essa fragmentação que a gente vê no mundo. Agindo como uma ponte, talvez? Isso, como uma ponte, buscando equilibrar o pragmatismo econômico com um discurso de solidariedade. Se essas iniciativas todas saírem do papel, representam passos bem concretos para construir mais infraestrutura, mais conhecimento e mais autonomia para o sul global. E agora, com a presidência temporária do bloco, né, o Brasil parece ter aí uma janela de oportunidade para tentar consolidar essa visão, esse protagonismo que buscou mostrar. Sem dúvida alguma. As decisões, os sinais que foram dados ali no Rio de Janeiro, eles podem sim indicar o início de um novo ciclo. Um ciclo onde os países do BRICS buscam sair um pouco da retaguarda e, quem sabe, tentar ocupar um espaço mais central na dinâmica da política global. Exato. Para irmos caminhando para o final desta edição, vamos abordar o tema que, nossa, deu o que falar. A reação bem agressiva do Donald Trump durante a cúpula do BRICS, que foi aqui no Rio. Exato. E é interessante, né? Porque as ameaças de tarifas que ele fez, assim, via rede social, Sim. acabaram, de certa forma, quase que, paradoxalmente, expondo um desconforto dos Estados Unidos com o fortalecimento do bloco. E talvez até,
uma crise da própria hegemonia americana. É fascinante como uma declaração que parece impulsiva, né, feita ali no calor do momento digital, Sim, total. pode revelar tanto sobre as tensões geopolíticas que a gente está vivendo hoje, não é verdade? Com certeza. O Trump ameaçou aplicar tarifas extras, acho que de 10%, né? Isso. Há países que ele considerou alinhados ao que ele chamou de políticas anti-americanas do BRICS. E isso bem durante uma cúpula focada em cooperação, em multipolaridade. E não parou aí, né? Depois foi revelado que os planos dele, na verdade, são ainda mais amplos. Ah, é? Sim, falam em tarifas de até 40% sobre, 14 países. E aí inclui até aliados tradicionais dos Estados Unidos, como Japão, Coreia do Sul, Alemanha. Nossa. Numa tentativa declarada de conter a China, claro, e tentar recuperar um domínio industrial norte-americano que eles sentem que perderam. Mas assim, o efeito prático é gerar uma incerteza global gigantesca. E ele chegou a dizer textualmente que o BRICS está tentando destruir o dólar. Isso aqui é muito interessante. Parece quase um reconhecimento do medo, sabe? Uhum. Do medo que existe lá em relação às discussões sobre moedas locais, ou quem sabe até uma moeda digital comum no bloco, buscando maior soberania monetária, né? Precisamente. Essa reação, assim, tão agressiva evidencia o declínio da influência unipolar dos Estados Unidos. Aquele modelo estabelecido no pós-guerra. Sim. Que hoje enfrenta limites estruturais bem claros. Autores como Samir Amin, Immanuel Wallerstein, eles já apontavam para essas tensões há muito tempo, né? As dinâmicas do sistema mundo. E a resposta do BRICS foi uníssona, certo? Eu lembro de ver a China e a Rússia falando em cooperação. Sim. Brasil e África do Sul defendendo o multilateralismo. Teve a fala do Lula, né, classificando a atitude como ultrapassada, até ironizando a ideia de imperadores. Foi uma resposta firme e, mais importante, coordenada. O interessante, e algumas análises, tipo a do Financial Times, apontam isso, é que essa tática do Trump pode estar, na verdade, fortalecendo o BRICS, consolidando o bloco como uma alternativa real. Quase que a ameaça valida a importância do bloco, né? Exatamente. É como se dissesse, olha, vocês realmente incomodam, vocês são relevantes. Quase um tiro pela culatra. E o bloco aproveitou essa deixa, né? Para avançar em propostas mais concretas. Sim, sistemas financeiros próprios, infraestrutura de comunicação. Buscando romper aquela dependência de instituições como o FMI e Banco Mundial. Que são vistas, muitas vezes, como alinhadas aos interesses ocidentais. Exato. E a própria expansão recente do BRICS, agora com 11 membros, reforça essa posição também, né? Sem dúvida. A expansão e a diversidade desses novos membros, Egito, Irã, Arábia Saudita, Etiópia, Emirados Árabes, simbolizam bem o potencial de articulação do chamado Sul Global. O BRICS se posiciona cada vez mais como um espaço para construir uma ordem mundial talvez mais equitativa, contestando as bases do sistema atual. E ainda teve aquela tentativa de interferência na política interna brasileira, né? Com o Trump defendendo o Bolsonaro. Sim, teve isso também. Mas parece que isso também não surtiu o efeito que ele talvez quisesse. Foi mais visto como uma ingerência mesmo. O efeito parece ser o contrário, na verdade. Acaba fortalecendo lideranças que defendem a soberania e a autonomia e expõe as contradições do que alguns chamam de um império em crise. Até aliados europeus, segundo o The Guardian, por exemplo, já estariam buscando acordos para tentar evitar os efeitos de possíveis sanções futuras, mostrando uma certa desconfiança. Uma dinâmica bem complexa, né? Cheia de nuances. Olha, para quem quiser se aprofundar mais, os links para as fontes que a gente usou aqui nesta edição e também o acesso a outros artigos sobre o tema estão todos na descrição, tá? Bom, um beijo carinhoso para todo mundo que nos acompanhou até aqui, lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, meio-dia e 17 horas, e aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima!